Graça e paz a todos, irmãos. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos ficar de pé, irmãos? Graça e paz também para você que está acompanhando pela internet. Deus te abençoe. São todos bem-vindos. Vamos começar esse culto em bastante comunhão. Vamos ler lá o livro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Vamos ler do 4 ao 6. Filipenses, capítulo 4. Para nós estarmos iniciando o culto desta noite, com bastante comunhão com Deus, com bastante alegria. Abra a sua Bíblia, o seu celular, Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 4. Espero que você esteja bem disposto, de coração, bem alegre, para louvar ao Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 4, que também está na projeção, diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecidas por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Amém? Vamos começar o culto com bastante alegria. Alegre-se sempre no Senhor. E a expressão é citada 2 vezes. Vamos nos alegrar em Deus. Não permita que a ansiedade, que a preocupação domine o seu coração. Mas entregue tudo para Jesus. Entregue tudo aquilo que está te preocupando. Entregue as suas orações. Entregue até a sua gratidão, inclusive. Entregue tudo para Jesus. E deixe o Espírito Santo dominar o seu coração essa noite. Que possamos ter um culto bastante abençoado. Com muita paz no nosso coração, mas com muita alegria. Então vamos orar nesse momento, pedindo que realmente a alegria do Espírito Santo encha o nosso coração nesse momento. E que possamos juntos adorar ao nosso Deus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar todos juntos. Senhor nosso Deus, nós queremos entregar a nossa vida e esse culto na Tua presença. A Tua palavra diz, alegrem-se no Senhor, sempre. Nós queremos pedir que o Espírito Santo venha alegrar o nosso coração nesse momento, Deus. Se existe qualquer situação que está impedindo a nossa alegria, nós entregamos ao Senhor, Deus, qualquer preocupação, qualquer ansiedade, qualquer situação que alguém tenha que resolver, qualquer coisa que aconteceu, Deus, que realmente nos preocupou, mas nós queremos entregar tudo a Deus, as nossas orações, nossas súplicas. Nós queremos pedir que o Espírito Santo venha alegrar o nosso coração, Deus. Faça que tudo o que acontecer aqui, ó Deus, a alegria do Senhor esteja presente, os louvores, as orações, cada momento do culto, a Tua palavra, a ceia do Senhor, ó Deus. Espírito Santo, vai enchendo de alegria cada vida que está aqui, cada um que está nos acompanhando, Deus. Ó Pai, abençoe a nossa vida, abençoe a nossa família, abençoe todos os nossos afazeres, tudo aquilo que nós fazemos, abençoe a nossa igreja, a nossa comunhão, ó Deus. Mas nós precisamos da alegria do Espírito Santo. Muitas vezes o mundo é triste, muitas vezes o mundo coloca preocupações, mas nós dependemos de Deus. E por isso sempre, em qualquer situação, nós queremos nos alegrar. Faça que nada venha atrapalhar a nossa comunhão com o Senhor nesse momento, Deus. Perdoa as nossas falhas que fazem separação entre nós e Deus. Mas que o Senhor nos perdoe, nos purifique e que possamos estar livres na Tua presença. Por isso nós entregamos esse culto, entregamos as nossas vidas na Tua presença e peço, Espírito Santo, alegre o nosso coração nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas bem forte para Jesus. Vamos cantar agora para a nossa equipe. Graça e paz, querida igreja, amém? Essa canção, ela nos convida a louvar ao Senhor. E para começarmos, eu gostaria que enquanto começamos aqui a cantar, você cumprimente seu irmão que está aí do seu lado. Quiser sair do seu lugar, dar um abraço na pessoa que está aqui. Estamos aqui, o corpo de Cristo, para louvar a Ele nesta noite. Vamos lá? Esta é a hora da oração.
Senhor está de braços abertos para te receber, amém? Nós declaramos que o Senhor é santo, que Ele é o nosso Deus de paz e não há nada melhor do que viver na presença do Senhor. Então vamos continuar com essa alegria no nosso coração e louvar a Deus nessa noite. Vamos lá? Pode pôr a primeira estrofe, por favor? Os homens, eles começam e as mulheres fazem os parênteses, tá bom? Vamos lá? Tu és santo. Tu és
Amém. Se é para Jesus, aplauda Ele mais forte. Glória a Deus. Aleluia. Pode se assentar um instante, por favor. Eliane, menos você, tá bom? Vem aqui. Vem cá. Eliane fez aniversário essa semana, esses dias atrás. E, como costume, nós sempre chamamos as esposas dos pastores para homenagear, dar um presente, né? E de um tempo para cá nós entendemos que ao invés de dar uma peça de roupa, alguma coisa assim, porque sempre, às vezes tem que trocar, pelo menos comigo era assim. A igreja dava uma camisa, eu tinha que ir lá na loja trocar. Por que será, né? Então, para evitar essa situação, a gente, como diretoria, nós compramos um vale cartão, né? Tem um valor ali, e ela vai na loja, no caso, escolher aquilo que ela gostar, tá bom? Então, quero deixar nas suas mãos aqui, um presentinho da igreja, tá bom? Deus abençoe sua vida. Esposa do pastor Ricardo, às vezes a gente tem que apresentar, né? Porque a Eliane trabalha lá no Ministério Infantil, e às vezes não sabe, o pastor Ricardo, fica lá do lado da tua esposa hoje, né? Mas vamos orar aqui, agradecendo a vida da Eliane, estenda as suas mãos, vamos abençoar a vida dela por mais um ano de vida. Querido Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor a vida da Eliane, que completou mais um ano de vida. Obrigado, ó Pai, pela pessoa que ela é, que tem sido até hoje, uma pessoa que tem bom testemunho de vida, que tem caminhado com o Senhor, que tem vivido na Tua presença, dedicando a sua vida ao serviço do reino de Deus. Que o Senhor continue com ela, capacitando, dando sabedoria e direção a cada momento, para que ela continue sendo dedicada e servindo ao Senhor. Que o Senhor possa fortalecer a sua vida nos momentos de desânimo, dar força para ela nos momentos de desafios do seu dia a dia, e que ela prossiga sempre firme com o Senhor, em comunhão, em gratidão e vivendo a sua vida na Tua presença, Pai. Agradecemos também pela vida do pastor Ricardo, que está sempre junto com ela. Que o Senhor abençoe a vida deste casal, a vida deste lar, ó Deus. Que o Senhor se faça presente em todos os momentos. Queremos agradecer por mais um ano de vida da Eliane. Oramos no nome precioso de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor e chamar as crianças aqui, que estão aqui também. Já fica aqui, né, Eliane? Deus abençoe, viu, irmã? Aproveitando que as crianças estão vindo aqui, a Andréia vai dar um recadinho para a igreja, então fique atento. Os próximos domingos serão muito especiais aí no Ministério Infantil para as crianças, tá bom, queridos? Então, Andréia, vem cá, por favor. Boa noite, irmãos, tudo bem? Eu queria avisar os pais, né, das crianças que a partir de hoje a gente vai começar os nossos ensaios, né, de Natal. Muita paciência, né, com essa época, que as crianças vão começar a vir direto já, né, não vão poder vindo aqui, porque é muito tempo para ensaiar, aliás, é pouco tempo e muita coisa para fazer. E também falar para os pais que após o culto, rapidinho eu queria falar com vocês, permaneçam aqui na igreja mesmo, que depois eu subo para cá, a gente vai conversar rapidinho sobre o passeio que a gente tinha falado. Tá bom? Obrigada. Então, só reforçando, 2 recadinhos, né, que a Andréia aí colocou para os pais e a igreja. Então, nos próximos domingos, nós não vamos ter esse momento aqui com as crianças por causa do ensaio de Natal, tá? Então, você, papai, mamãe, já passa lá no Ministério Infantil, deixa elas e vem aqui para o templo, tá? Uma orientação, você que chega só para o horário do culto, porque às vezes tem pais que já chegam antes que estão envolvidos em outras atividades. Mas para você que chega só para o culto, por favor, chegue um pouquinho antes, tá bom? Não chegue 6h30, né? Então, chega um pouquinho antes, para você deixar a sua criança com tranquilidade. As irmãs vão estar lá recebendo as crianças, tá bom? Diretamente lá no Ministério Infantil. E também, né, os papais, fiquem aqui após o culto, pois vão ter uma reunião referente ao
acampamento das crianças, tá bom? Então, que Deus abençoe. Vamos orar mais uma vez. Estenda as suas mãos, a favor aqui de todas essas crianças lindas e de todo o Ministério Infantil. Querido Deus e Pai Celestial, mais uma vez, em Tua presença, oramos em favor de cada criança que está aqui à frente, daquelas que não puderam vir. Pedimos que o Senhor tome cada uma delas nas Tuas mãos, derramando graça, misericórdia e favor sobre as suas vidas, Pai. Livra elas de todo mal, que o Senhor esteja sempre presente em suas vidas, para que no momento em que eles estiverem na escola, na sua casa, elas possam ser sempre protegidas pelo Senhor. E agora na atividade que elas vão ter no Ministério Infantil, aprendendo a Tua Palavra, nos próximos domingos, o ensaio de Natal, que o Senhor também dê capacidade para elas, para que elas possam absorver, aprender tudo, para que façam uma boa apresentação de Natal. Abençoa os professores, os líderes, os voluntários, esteja com cada um também, abençoando suas vidas, para que eles sejam instrumentos do Senhor na vida destas crianças. Nós oramos, abençoamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, crianças. Aplauda ao Senhor. Amém, irmãos? Enquanto nossas crianças estão saindo, vamos dar continuidade ao nosso culto. Alguém está nos visitando pela primeira ou pela segunda vez? Todos são da casa? Se alguém estiver visitando, levante a mão, que às vezes aqui nem sempre identifico se todos são da casa. Então, amém. Todos são da casa, Deus abençoe a todos. Vamos aos avisos de hoje, relembrando os irmãos, se você não passou ainda pelo batismo das águas, aceitou Jesus e gostaria de passar, você entra em contato com a gente, né? Esse é o contato da Secretaria da Igreja, ou com o pastor Rodrigo, e também novos membros, né? Se você já é batizado em outra igreja evangélica e gostaria de fazer parte da membresia da nossa igreja, também você entra em contato, o pastor Rodrigo estará dando todas as orientações, tanto sobre o batismo nas águas, quanto também a questão de você se tornar um novo membro de nossa igreja. O próximo aviso, a Silvia está aí. Silvia, levanta um pouquinho, só para as pessoas. Tem gente que não sabe quem é a Silvia. Esse é a Silvia, o esposo dela, o Eduardo, não pôde estar aqui. Tá? Mas a Silvia e o Eduardo estão nos convidando para o culto de gratidão, as bodas de prata, no próximo dia 10 de dezembro. Né? Bodas de prata, para quem não sabe, é 25 anos de casamento. Né? Então, a Silvia que está aí, o Eduardo, que é membro da nossa igreja, mas não pôde estar, né? São pais da Silvia, da Júlia, que está lá em cima, né? Que está cuidando dessa parte de sonoplastia, é a filha deles. Né? Então, eles estão convidando a gente para o sábado, dia 10 de dezembro, né? Daqui a um mês, às 19 horas, aqui em nossa igreja. Tá? Eles vão fazer um culto de agradecimento pelos 25 anos de casamento, estão convidando todos nós para estarmos participando desse culto. Tá bom? Então, aí eu só apresentei a Silvia, para quem não estava lembrando, mas vamos estar juntos aí, se Deus nos permitir, né, para estarmos agradecendo juntamente pela vida desse casal e dessa família querida, tá bom? Deus te abençoe, Silvia, obrigado por ter nos convidado. Então, aqui em nossa igreja. O outro aviso é sobre a cantina. Após o culto, agora da noite, nós teremos cantina, né? Hoje nós teremos pastel de feira, né? O que for arrecadado hoje é em prol do projeto Recriar, tem um grupo lá fazendo esses lanches. Então, assim que terminar o culto, você pode estar indo na cantina, tá? E pegando o seu pastel. Eu, particularmente, gosto muito de pastel de feira, né? Creio o pastor também, né? Nós gostamos, né? Somos suspeitos, mas você está convidado a depois do culto, estar na cantina, né? Depois dessa festa espiritual, você também está indo lá e participando desse momento. São esses os avisos. Vamos agora a parte dos dízimos e das ofertas. As formas de contribuir, lembrando os irmãos, teremos aqui o gasofilácio, tem um cartão, tem as transferências, mas eu gostaria de estar lendo lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, um texto que fala o seguinte, 1 Timóteo 6, versículo 10, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então, esse texto diz
que é o amor ao dinheiro, não o dinheiro em si. Você pode receber o dinheiro, obviamente você trabalha para isso, você objetiva ter o seu dinheiro para você estar vivendo, prosperando, mas o ruim é quando você tem amor ao dinheiro. Se você ama o dinheiro acima de Deus, isso é pecado. E como diz a palavra de Deus, aqui não sou eu que estou falando, mas a Bíblia está dizendo, essa é a raiz de vários males, vários pecados do ser humano, é por causa desse amor, dessa ganância pelo dinheiro. Mas nós que buscamos a Deus, não somos dessa forma. Nós colocamos Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar, ame a Deus em primeiro lugar, e tudo aquilo que você precisa, Ele vai continuar te dando. Tá? Ame a Deus, o restante Ele vai te dar. Não coloque outras coisas ou outras pessoas acima de Deus. Então Deus, Ele quer nos abençoar também na parte financeira. Então coloque o seu amor em Deus. E dízimo e ofertas, além de uma obediência, também é amor, né? Porque se você, o próprio Jesus falou, se você ama Jesus, você obedece os mandamentos dele. Então, é uma forma de você expressar o seu amor também. E também estar abençoando a obra de Deus. Vou orar nesse momento pelos dízimos, pelas ofertas, pela nossa vida financeira. Tenha fé que Deus vai continuar te sustentando e que Ele vai te recompensar a sua obediência. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, na Tua presença, nós queremos consagrar os dízimos e as ofertas que serão entregues agora, que foram entregues durante a semana. Eu peço que o Senhor abençoe e multiplique sempre sobre a vida de cada um. Faça que todos os Teus servos possam permanecer firmes nessa fidelidade, nessa obediência, nesse amor a Ti mesmo, Deus, e a Tua obra, Deus. Eu peço, Deus, que o Senhor supra as necessidades de cada um. Aquele que de repente está desempregado, com alguma dificuldade, que o Senhor abra a porta, resolva a situação difícil e faça que essa pessoa também seja abençoada e tenha plenas condições de ofertar, Deus. Mas nós queremos renovar a nossa confiança e nosso amor em Ti, pois quando buscamos a Deus em primeiro lugar, tudo demais o Senhor nos concede. Abençoe essas ofertas, abençoe a nossa igreja, Deus, em todas as suas obrigações, no crescimento dela, abençoe a diretoria que administra esses recursos, que o Espírito Santo esteja nos abençoando e no controle de toda a parte financeira também de nossa igreja. Nós consagramos esse momento na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Você que trouxe seu dízimo e a sua oferta, pode estar ofertando agora. Só relembrando, uma orientação, você entregue o seu dízimo e oferta e saia pela lateral, por gentileza, tá? Para facilitar a movimentação. E os irmãos que estão aqui à frente estão também para pegar o seu pedido de oração, para nós estarmos orando durante a semana também. Vamos louvar ao Senhor, que se faça presente neste lugar. Tu és bem-vindo aqui em nossos corações, toma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor, sopra em nós, sopra em nós, Espírito, te queremos.
Pode pegar na mão de quem está do seu lado. Nós vamos fazer um momento juntos de oração. Quem está aí pertinho de você, faça duplas de oração. Se quiser fechar o corredor também, pode fechar o corredor. Pegar na mão de quem está do seu lado. Nós somos uma família espiritual. E com certeza todos nós precisamos de oração. E você precisa orar por alguém também, não é verdade? Então nós vamos fazer isso, lembrando de alguém que está necessitado nesta noite, lembrando de pessoas que fazem parte, né, do nosso círculo de relacionamento, e orar por ela, orar por você mesmo. Talvez você enfrentou uma situação difícil essa semana, e só Deus e você sabe como você chegou aqui e por que você está aqui. Eu me lembro de uma passagem, antes de nós orarmos, para dar base, né, naquilo que a gente está aqui compartilhando com a igreja. E eu me lembro agora de uma passagem quando os discípulos estavam decepcionados, porque eles saíram para pescar e passaram a noite inteira sem pegar nenhum peixe. Acho que muitos aqui se lembram desse texto. E aí, a palavra do Senhor, ela diz que o Senhor Jesus orientou os discípulos para onde eles tinham que ir. E ele disse para eles: lance a rede. E aí eu estava pensando nesse texto, enquanto eu estava aqui cantando essa música com os irmãos, pensando na profissão de um pescador. Não sei se tem alguém aqui ou alguém da família, mas pelo menos nos meus pensamentos, eu tive pensando mesmo, né? Um pescador, ele nunca se cansa de lançar a sua rede. Às vezes ele até se cansa, né? Porque é ser humano, mas ele sabe que ele depende da pesca e ele vai lançar a rede quantas vezes for necessário. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Que você tem que lançar a rede quantas vezes for necessário. Às vezes a gente se cansa, se decepciona, né? Você está aí orando já há um ano por alguma situação e de repente você está decepcionado, até com Deus, né? Às vezes a gente tem medo de falar isso, né? Algumas pessoas, mas às vezes a gente tem que pensar, a gente é ser humano e existem pessoas que ficam até decepcionadas com Deus. Ah, Deus, o Senhor não me ouviu. Esse desastre aconteceu na minha vida porque o Senhor se esqueceu de mim. Deus não se esqueceu de você. A gente está focando de forma errada. Deus jamais vai nos decepcionar. Às vezes a sua expectativa estava no lugar errado. Então nessa oração, nós vamos orar pedindo mais uma vez, lançar a rede. Lançar a rede quantas vezes for necessário. Pedir um milagre, pedir uma direção, pedir uma orientação, porque você está aqui para isso. Não importa se você já vem pedindo semanas por uma orientação nessa situação que você está vivendo. Não importa se faz uma semana, 2, 3, um mês ou um ano e ainda você não ouviu a orientação de Deus. Mas eu quero te dizer, lance a rede novamente. Quantas vezes for necessário, lance a rede. Porque quem sabe, nessa noite, seja a noite da tua resposta. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Levantar aqui um clamor mesmo. Depois nós voltamos com a música. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, em tua presença aqui estamos reunidos, Senhor, nesta noite. Talvez alguns aqui entraram decepcionados, tristes, abatidos por alguma situação, como aqueles discípulos viveram, Pai. Eles tentaram pescar alguma coisa a noite inteira, mas
Jesus novamente chegou diante deles e falou: olha, lança a rede. E naquele momento em que eles lançaram a rede, eles fizeram uma nova pesca. Muitos peixes foram pescados. Diz a palavra que os peixes eram tantos que não se cabia naquele barco que eles estavam. E eles pediram até ajuda para outros barcos que estavam perto deles. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você que está orando? Continue crendo no milagre de Deus. Continue crendo na promessa do Senhor. Acredite, não sei quanto tempo você está orando por essa situação, pela conversão do seu marido, pela restauração dos seus filhos, pelo retorno da sua esposa, por algum familiar seu, ou por algum colega ou amigo, aqueles que te cercam. Mas eu quero te dizer nessa noite: continua lançando a rede, continue orando, continue com esperança, continue com fé, continue acreditando, porque de repente, meu irmão, minha irmã, esta noite é a noite do milagre do Senhor na tua vida. Talvez esta noite é o milagre da multiplicação, talvez essa noite é o milagre da restauração, da salvação, da cura. Continue lançando a rede, continue buscando ao Senhor, continue colocando a sua vida aos pés da cruz, continue pedindo a orientação, a direção de Deus para aquilo que você está vivendo hoje, porque o Senhor, Ele conhece a necessidade do teu coração, Ele sabe quais são as suas aflições, e com certeza no tempo certo, talvez Ele está esperando essa madrugada passar, para quando o dia clarear, a resposta vir sobre a tua vida. Por isso continue crendo, continue acreditando, porque em questões de horas, minutos ou até segundos, Deus, Ele pode fazer um milagre na tua vida. Não sei se você está esperando uma resposta de Deus, se você tem buscado um sinal de Deus, se você tem falado nas suas orações: Deus, eu preciso de um sinal, eu preciso, Deus. E você já está ouvindo esse sinal, você não precisa nem ver, porque a palavra de Deus já está falando com você. Lança a rede, este é o sinal, este é o sinal. É isso que nós temos que fazer, lançar a rede, quantas vezes for necessário, para Deus fazer aquilo que Ele precisa fazer em nossa vida. Nós oramos, cremos e agradecemos no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém, igreja? Você concorda? Diga amém. Aplauda ao Senhor. Vamos cantar mais uma vez. Cante conosco, igreja. Cante, adore a Deus.
Amém. Se você crê no seu milagre, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. Do verso 11 até o 14. Jeremias, capítulo 29, a partir do verso 11, diz assim a palavra de Deus. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Amém, igreja? Pode se assentar, por favor. Quero falar hoje com os irmãos, nessa noite, sobre enfrentar o futuro. Porque nós, muitas vezes, temos medo do futuro. Talvez algumas pessoas mais medo do que deveriam. Mas a grande verdade é que a gente vai chegando, né, no final do ano, já estamos aí, né, praticamente final de ano, mês de novembro, primeiro domingo de novembro, daqui a pouquinho, dezembro, já as festas de Natal, Ano Novo. E a vida, ela passa muito depressa. E aí vai chegando, né, esse final de ano, a gente já vai pensando, pelo menos deveria pensar, como vai ser 2023. E aí a gente já vai planejando a viagem, né? Tem pessoas que tiram férias no mês de janeiro, já planejam as suas férias. Aproveita para pintar a casa, né? Porque durante o ano já é mais difícil, né? Mês de janeiro talvez é mais fácil para alguns. Enfim, irmãos, todos nós fazemos algum tipo de planejamento, de planos. E é interessante que na palavra de Deus, ela também nos mostra claramente que Deus, Ele tem planos para mim e para você. Que Deus, Ele tem algo para você no futuro. Deus tem alguma coisa, Ele tem um plano, Ele tem um propósito, Ele tem um direcionamento. Alguma coisa Deus tem, é que a gente tem que descobrir isso. Mas lendo esse texto, claramente está para nós que Deus, Ele tem um plano. Se você não tem, Deus, Ele tem um plano para você. Ou se você tem, os seus planos precisam se encaixar com os planos de Deus. Porque muitas vezes os planos que nós fazemos, eles podem dar errado. Os planos que a gente tem na nossa mente, no nosso coração, por algum motivo, alguma situação, pode nos frustrar. Quem aqui nunca passou por isso? Se nunca passou, com certeza em algum momento da sua vida, aquele plano que você sentou, colocou de repente num papel, numa agenda, hoje no celular, né, tudo virtual, você colocou lá, registrou no seu celular. Quando você abre, você fala, olha, eu tenho esses planos aqui, eu vou cumprir eles um por um. Às vezes esses planos podem dar errado.
E aqui a palavra de Deus, ela diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Então, se você tem ou não planos para a sua vida, se você está fazendo aí alguma, como a gente usa esse termo, alguma resolução do seu futuro, se você quer resolver alguma pendência que ficou aí durante esse ano de 2022, eu quero te dizer que hoje é a noite para você ajustar isso na sua vida. Nós precisamos dar passos de fé. Nós precisamos caminhar e buscar esse plano que Deus tem para nós. Não há mais tempo da gente viver a vida do jeito que a gente quer. Até porque hoje é dia da ceia do Senhor e nós temos esse memorial lembrando do sacrifício de Jesus, mas também, como diz a palavra, lembrando de que Ele está voltando. E às vezes nós esquecemos desse detalhe, que é tão importante. E que vamos vivendo a nossa vida do jeito que a gente pensa que é o certo, do jeito que a gente acha que tem que ser vivida, e esquece que pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser o ano que vem, pode ser daqui 20 anos, mas independente do tempo que Jesus vai voltar, eu e você temos que estar vivendo os planos de Deus para as nossas vidas, amém, irmãos? É esse futuro que Deus quer que a gente viva. Deus, Ele quer que a gente viva o presente, no nosso contexto, na nossa realidade, mas com a cabeça lá no futuro, para que você alcance aquilo que Ele deseja e o que Ele quer para as nossas vidas. É por isso que a palavra de Deus, ela declara nesse versículo, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Obviamente que esse texto, ele faz parte de um contexto do povo de Israel que estava exilado. O povo de Israel, os irmãos conhecem, sabem muito bem, que eles viviam em batalhas, travando guerras com outras nações. E muitas das vezes, Israel ele era levado cativo. Os outros exércitos, as outras nações, eles levavam o povo hebreu, o povo de Israel, cativo, preso. E eles ficavam lá presos 20, 30, 40 anos exilados. Mas mesmo exilados, mesmo sob um domínio de um outro reinado, de um outro império, Deus nunca deixou de sonhar com o seu povo. O que eu quero dizer com isso que mesmo diante dos problemas que a gente passa, porque se Israel ele estava preso, ele estava sob domínio de outro império, se eles eram escravos de outro reino, era um problema para eles. Mas independente disso, Deus ele tinha um plano para aquele povo. E aquele povo precisava se voltar para ele, como diz aqui, né, na decorrência aqui dos versículos. Então vocês vão clamar a mim e virão orar a mim e eu os ouvirei. Deus está fazendo uma promessa. Mesmo que vocês estão cativos, mesmo que vocês estão com esse problema, mesmo que não há ninguém que lute por vocês, se vocês orarem, se vocês me buscarem, eu os ouvirei. Eu darei a resposta. Eu vou tirar da onde vocês estão. E quando a gente aplica isso hoje na nossa realidade, independente da situação que nós estamos vivendo, Deus ele tem um plano para você. Amém, igreja? Independente do momento que você está vivendo. Ah, pastor, eu estou com um problemaço lá no meu trabalho. Ah, eu estou com um problema com os meus funcionários, com o meu chefe. Ah, eu estou com um problema lá em casa, com o marido, com a esposa, com os filhos, com os pais. Ou comigo mesmo. Independente, queridos, do tipo de problema que a gente esteja enfrentando hoje, a gente pode olhar para a palavra de Deus e saber que se nós
procurarmos, se nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, como diz esta palavra, eu me deixarei ser encontrado por vocês. Amém, igreja? Deus vai se deixar encontrar. É quando você marca um encontro, né? Com os colegas, com amigos, ou com a própria esposa, de ir no cinema, ou alguma coisa desse tipo, e você, olha, tal dia, tal horário, nós vamos nos encontrar para assistir um filme no cinema. E aí aquele encontro acontece. Se Deus está falando aqui na sua palavra, eu me deixarei ser encontrado por vocês, a gente precisa acreditar, meus irmãos, que este encontro é do desejo de Deus também. Não é só seu, meu, nós que estamos aqui. Porque eu acredito que todos nós queremos ouvir a voz de Deus. Amém, igreja? Nós queremos ouvir. Nós queremos uma direção. Deus, o que eu faço nessa situação? Deus, qual é a decisão que eu tenho que tomar? A gente busca isso. E acredite você, se isso aqui está escrito na palavra, então com certeza é do desejo de Deus também que Ele realize algo na tua vida. E a gente precisa encaixar, fazer essa conexão desse encontro hoje, para que a gente enfrente o amanhã, o futuro. Até porque tem pessoas que estão vivendo arrependidas do seu passado. Tem pessoas que estão vivendo um vazio no seu presente. E tem pessoas que têm medo do futuro. Então, se você juntar passado, presente e futuro, você hoje precisa conectar tudo isso. Só que o grande problema qual é? Que a gente quer viver essa vida longe de Deus. Lá no livro de Tiago, capítulo 4, verso 13, só para você entender um pouquinho melhor sobre isso, diz assim: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou para aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. A gente não sabe nem se vai estar vivo amanhã. Por isso que hoje é o tempo de nós cuidarmos do nosso coração, alinharmos a nossa vontade com a vontade de Deus. Por isso que hoje, agora, nesta noite, nesse culto, você precisa avaliar quais são os seus planos que você tem para o seu futuro e colocar Deus nele, não deixar Deus de fora. Ah, pastor, mas eu nunca deixei Deus de fora. Será? Será que você não vai tomando as decisões e quando você lembra, você fala: ah, Senhor, esqueci de orar por isso. Ah, Senhor, esqueci de pedir uma direção. Quando eu vi, já foi. Então, queridos, se nós queremos viver um futuro abençoado por Deus, nós precisamos começar a plantar agora. Porque a nossa cabeça qual é? Ah, quando a gente fala de futuro, a gente pensa o quê? Ah, daqui um mês, daqui um ano, daqui 5 anos, daqui 20 anos, eu vou planejar isso na minha vida. Hoje foi falado, né? Foi feito o convite das bodas de prata da Silvia e do Eduardo. Olha só. Que coisa, né? Há 25 anos atrás, estava entrando numa igreja e sonhavam com o futuro. Em formar uma família, a Júlia está aí, e seguir a sua vida. Só que o problema é que as pessoas, elas pensam, né, que o futuro está longe. Passou rápido esses 25 anos, Silvia? Passa rápido, meus irmãos.
para você jovem aí que quer viver a vida do jeito que você quer, quando você mal pensar, já foi. Para os mais velhos, os mais experientes, para não fazer igual o Felipe fala, né? Às vezes escapa, né? Porque às vezes fala assim, porque ele é velho, ela é velha. Aí ele fala, não é velho e velha, é idoso. Falta menos tempo, a verdade é essa, para ser vivido do que você já viveu. Então, irmãos, é muito sério isso que a gente tem que pensar. Como é que a gente está vivendo a nossa vida? Como a gente quer viver daqui 5 anos, 10 anos? E Deus, Ele está aqui abertamente falando na tua palavra, dizendo, olha, eu tenho um plano para você viver, se esse futuro é um dia, se esse futuro é 2 semanas, se esse futuro é 25 anos, se esse futuro vai ser daqui 30 anos, não importa. Mas Deus quer estar lá, com cada um de nós. E a gente precisa hoje começar. Só que, pensando nisso, eu quero dividir com os irmãos algumas questões que eu pensei que nos impedem de viver esse futuro, de viver esses planos com Deus. E uma delas que eu tenho percebido que tem ressaltado na vida de muita gente é a amargura. A amargura, meus irmãos, tem atrapalhado a vida de muita gente, muitas pessoas. Talvez você não tenha vivido isso abertamente. Você, de repente, não é uma pessoa amarga. Mas, se você não tomar cuidado, alguma situação que você viveu, isso pode se tornar uma amargura na sua vida. Sabe por quê? A palavra de Deus diz isso. Lá no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 15, diz: cuidem, para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, causando problemas a muitos. Então a palavra de Deus está dizendo que a gente tem que tomar cuidado para que não crie nenhuma raiz de amargura no nosso coração, para que essa raiz ela venha brotar e nos tornar uma pessoa amarga. A palavra de Deus está dizendo essa grande verdade, meus irmãos. Então nós temos que tomar cuidado, porque muitas coisas nos levam a se tornar pessoas amargas e pessoas que não vivem esses planos de Deus para a nossa vida. Só que eu quero, assim, que a gente pense quais são os problemas que a amargura traz. Quais são os efeitos de um coração que permite a raiz de amargura brotar. Por exemplo, a amargura, ela faz com que você se torne uma pessoa detestável. Você já viu pessoas, ou já conversou com pessoas que não estão felizes com nada? Elas não estão contentes com nada. Sabe, você pergunta, como é que foi seu dia? Foi muito mal. Tudo bem, acontece. Como é que está a tua família? Piorou. Tudo bem, às vezes tem problema na família. Como é que está as finanças? Nem te falo. Mas não tem nenhuma coisa. Aí você começa a espremer o limãozinho, né? A pessoa amarga. Mas não sai nada de doce na vida dela. A pessoa amarga. Deixa eu dizer aqui, a pessoa até rabugenta, que ela mesma se torna detestável. Ninguém quer ficar mais do lado dela. Não sei se você já passou por isso. Vem alguém perto de você e você fala, fulano já está vindo aqui. Deixa eu fingir que eu estou lendo a Bíblia. Irmãos, está aí. Às vezes gente dentro da igreja. E isso
Sem tocar no assunto, se não é você, essa pessoa amarga, né? Que ninguém quer ficar do lado, perto. Acontece, irmãos. Estou falando isso porque isso impede a gente de ver que Deus tem planos. Porque às vezes a sua amargura dentro de você é tão grande, você é uma pessoa tão amarga, que você já acha que Deus nem tem plano mais para a tua vida. Ah, não, eu passo por poucas e boas. Nem sei se Deus tem alguma coisa boa para mim. Mas eu acabei de ler que a palavra do Senhor diz, porque sou eu que tenho planos para vocês. Então a amargura, ela impede a gente de viver esses planos do Senhor. E não sei por quê, algum motivo, né? De repente, a amargura para você pode ser algumas coisas, a gente pode dar nomes aqui. Você quer nomes? Não vi ninguém falar assim, mas tudo bem, eu vou falar de qualquer jeito. A amargura da tua vida pode ser a tua esposa. Não é a minha, deixa eu deixar claro. Pode ser. Mulher que, sabe, vive reclamando de tudo, de todos. Não está contente com nada. Acontece. De repente você é um cara que levanta cedo, trabalha o dia inteiro, volta à tarde, e a esposa está lá, sempre reclamando. Se você é uma esposa assim, minhas irmãs, por favor, comece a refletir e mudar o seu comportamento. Porque tem duas coisas. Se o seu marido é crente, dá graças a Deus, porque ele vai te suportar. Mas se ele é ímpio, ele não vai querer o Deus que você serve. Amém, igreja? Porque você é insuportável. Em contrapartida, às vezes o marido também é. Né? Acontece. Pais que são insuportáveis para os seus filhos. Enfim, meus irmãos, muita coisa na nossa trajetória pode acontecer, que às vezes a gente se torna indesejável. Você quer ser uma pessoa indesejável? Uma pessoa que as pessoas olham assim, e ao invés de querer, opa, chega aí, vem aqui, eu gosto de conversar com você. Não, as pessoas estão fugindo. Talvez a vida, as circunstâncias, te tornou uma pessoa amarga. Pode acontecer. A amargura, meus irmãos, ela é tão ruim que ela nos traz problemas espirituais, psicológicos. Sabe, você não vê nada de bom do que está acontecendo. Será que alguma coisa na tua vida você não pode dizer que foi bom? Será que diante desse monte de problema, alguma coisa não aconteceu de bom? Olha para quem está do seu lado aí. Ele está vivo, você está vivo, você está respirando. Você está, sabe, aqui. Então a gente precisa pensar, meus irmãos, que às vezes a amargura, ela traz muitos prejuízos para a nossa vida. Inclusive, evitar de você viver os planos de Deus. Porque você só olha a vida de forma negativa. Sabe, você não vê que teus filhos estão crescendo, que estão com saúde. Talvez eles fazem lá uma malcriação, mas eles estão crescendo, estão com saúde. Às vezes, é engraçado, eu vou falar aqui uma coisa, é interessante. Às vezes vem umas irmãs, isso aqui é para a gente refletir. Às vezes vem umas irmãs, ora pelo meu marido para ele se converter. Puxa, vamos orar com todo prazer, nós vamos orar aqui, vamos todo dia lembrar dele e tal, aquela coisa toda. Por quê, irmã? Aí a gente vai conversando, né? O Ronaldo deve saber muito disso, que ele é da intercessão. Aí, quando o marido se converte, se torna um servo de Deus, vem para a igreja, começa a querer ser útil na obra de Deus, aí vem aquela esposa, pastor, ora para o meu marido, que ele não para mais em casa.
ele só vem para a igreja. Dá para entender uma coisa dessa? Mas você não estava pedindo para que ele se convertesse? Esse não era o desejo, esse não eram os teus planos? Agora que ele saiu lá do bar, ou deixou um vício das drogas, ou da bebida, da pornografia, agora que ele está indo para a igreja, ele está naquele primeiro amor, está servindo a Deus, quer ser útil, quer ajudar as pessoas, agora a irmã fala, não, está indo muito para a igreja. Não dá para entender isso. Então, meus irmãos, a gente precisa, discernir algumas coisas se a gente quer viver os planos de Deus. Porque muitas vezes Deus, ele está diante de você com os planos e você que está aí pedindo isso. E agora, como é que a gente vive os planos de Deus para a nossa vida? Como? De que maneira? Primeira coisa, a gente tem que romper com o passado de dor. A gente precisa, como diz a palavra, tudo se discerne espiritualmente. Então hoje você precisa analisar o teu coração e ver se há alguma dor que você ainda não enxergou, mas que está te tornando uma pessoa amarga, que reclama de tudo e de todos, que você não vê coisa boa, nada acontecendo ao teu redor. Então você tem que analisar e romper com isso na tua vida, porque o apóstolo Paulo, lá no livro de Filipenses, ele mesmo disse, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, olha só, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Você tem que identificar hoje, agora, nessa noite, será que alguma coisa dentro de mim, lá no meu passado que aconteceu, está me tornando uma pessoa amarga? Ou não é que está tornando, talvez você já seja um. Mas Deus, ele quer libertar algumas pessoas essa noite, amém, igreja? A gente precisa, meus irmãos, tirar os nossos olhos de coisas inúteis, que não agrega nada na nossa vida, que isso vai acentuar o nosso desgosto pela vida. Eu achei interessante o que o Nilson colocou essa semana, né, Nilson? Uma abelha ali, ele fez um texto, aí eu refleti naquele texto, achei interessante. Né? Não foi montagem, não, irmão? Você pegou aquela foto daquela abelhinha, né? Quem viu essa foto que ele tirou? Algumas pessoas. Só 3, então eu vou ter que contar. Ele tirou a foto de uma abelha, né, Nilson? Estava quase morrendo e tal, resumindo aqui. Isso, detalhes ao vivo, né? Então, a abelha rainha. Mas ele tirou a foto, eu achei interessante, porque às vezes a gente não percebe as pequenas coisas da vida, os detalhes. A gente só quer ver, né, as coisas grandes. E ali ele pegou naquela foto um detalhe que muitas vezes passa tão desapercebido por nós, e que se a gente refletir, mesmo numa abelhinha rainha, ela é perfeição de Deus. E que a gente pode olhar para esses detalhes que Deus está proporcionando para nós, ainda que a vida esteja difícil, mas nos detalhes a gente pode ver que Deus planejou já todas as coisas, amém, irmãos? A gente precisa, uma coisa interessante, perdoar as pessoas que estão ao nosso redor. Tem gente que às vezes quer viver promessas de Deus, tem pessoas que querem viver um futuro maravilhoso, só que elas estão presas às outras pessoas. Fulano de tal me fez isso. Quando foi? Há 40 anos atrás.
você está preso por um sentimento que foi acontecido há 40 anos atrás. Que pena. E aí a gente vai se tornando uma pessoa amarga, porque a gente acha que o que fizeram com a gente, todo mundo é assim. Você já teve essa impressão? Ah, me enganaram. Aí você acha que todo mundo é assim. Todo mundo é enganador. Todo mundo vai falar mentira. Todo mundo vai querer te trapacear. E não é assim. Só que se a gente alimentar essas coisas, nós vamos ser impedidos de viver os planos de Deus, meus irmãos. Esta noite, nós precisamos avaliar o que aconteceu lá no meu passado de tão ruim, que eu alimento ainda na minha vida, e de repente, sei lá, se precisar ir pedir perdão, ou se a pessoa já morreu, né? Que aí não dá mais para fazer isso. Ou se você precisa perdoar alguém. Jesus disse que nós deveríamos perdoar 70 vezes 7. Nós vemos na palavra de Deus que Deus, Ele nos perdoa assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Então, às vezes, queridos, a gente não está vivendo o melhor de Deus, porque a gente tem muita coisa acumulada no nosso coração. Muita coisa que a gente carrega dentro de nós. E você tem que assumir isso. Nosso querido irmão Ricardo, ele usa muito esse versículo, e toda vez que eu olho para ele, eu lembro. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você tem que reconhecer isso. Reconhecer que tem alguma coisa dentro de você, e você dizer, Deus, eu não consigo perdoar, mas eu preciso perdoar, para que eu possa viver os planos de Deus na minha vida. Se você quer viver esse futuro. Se você não quiser viver os planos de Deus, aí é outra conversa, pode viver a vida do jeito que você quiser. Mas aqui alguns caminhos que eu estou mostrando para você, que se você quer enfrentar o futuro, viver os planos de Deus na tua vida, tem algumas coisas que te prendem e que você precisa decidir hoje. Como, por exemplo, hoje não é essa a questão, mas se está vindo, vamos falar. Se, por exemplo, o perdão não é uma questão de sentimento. Ah, estou sentindo de perdoar. Sabe quando você vai sentir isso? Nunca. Porque quando você lembrar da pessoa e da situação, você sabe quais vão ser os sentimentos do teu coração? Raiva, rancor, mágoa e às vezes vingança. Então, se você esperar sentir alguma coisa, um arrepio, senti um arrepio aqui, agora sei que eu tenho que perdoar fulano de tal. Você nunca vai sentir isso, porque o perdão é uma decisão. Você tem que decidir, eu decido perdoar essa pessoa. E pedir a ajuda de Deus, porque para muitos é difícil. Mas a gente precisa estar disposto. Se eu quero viver o amanhã, os planos que Deus tem para a minha vida, então eu tenho que agir hoje, agora, nesse exato momento, tomando estas decisões. A palavra do Senhor, ela nos revela isso. Livrem-se de toda a amargura, livrem-se de qualquer coisa que prende o teu coração, perdoando mutuamente, assim como Deus os perdoou. Ele é a nossa referência. Hoje, no dia de ceia, quando nós olhamos para a ceia, para a mesa, por pão, por cálice, que você vai pegar daqui a pouco na sua mão, você tem que lembrar, Jesus é a minha referência. Se Ele me perdoou quando eu menos poderia receber o perdão, então eu devo perdoar aqueles que me ofenderam. Como Jesus Cristo mesmo, diante lá da cruz do Calvário, Ele poderia ter dito, Deus, Pai, manda um raio na cabeça desse povo aqui. Olha o que eles estão fazendo comigo. Mas as palavras de Jesus foi, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ou então, quando Jesus estava ali, ao lado de Jesus tinha 2 ladrões,
E Jesus poderia dizer assim, olha, fique quieto, não quero ouvir nada, eu estou sofrendo, estou passando dor aqui. Cada um vai ter o destino que merece. Mas Jesus disse para um deles, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Hoje, é agora. É nesse exato momento que você tem que avaliar o teu coração. Se você quer viver um futuro abençoado, viver um futuro na presença de Deus, é hoje. Por que eu falo na presença de Deus? Porque tem coisas que de repente você guarda no teu coração, que até isso te afasta de Deus. Até isso te afasta de Deus. E você não pode viver desta maneira. Então, para a gente ir concluindo aqui, a gente precisa descobrir o que Deus tem para a nossa vida. Descobrir. E aqui nesse texto de Jeremias falou, né? Vocês virão orar a mim e clamar a mim e eu os ouvirei. O Senhor estava falando assim, olha, vocês têm que descobrir. Então hoje, o convite de Deus para mim e para você é, venha descobrir os planos que eu tenho para a sua vida. Mesmo se você está passando por um problema. Porque a palavra de Deus, lá em Romanos, capítulo 8, verso 28, diz que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, igreja? Todas as coisas vão cooperar para o bem de você. Se você ama o Senhor de verdade, se você ama o Senhor de todo o teu coração, esse problema, ele vai cooperar para o seu crescimento, para o seu amadurecimento. Mas você hoje, agora, não é falar, amanhã quando eu acordar eu vou fazer esse tipo de oração. Na semana eu vou tirar um tempo para eu buscar a Deus e aí eu vou fazer essas resoluções na minha vida. No sábado que eu vou ter um tempo maior, né? Porque a semana é mais corrida, trabalho, casa, criança, família. No sábado eu vou dedicar um tempo para ler a Bíblia e ver o que Deus vai falar comigo sobre esse assunto. Não é isso. Deus quer de você, de mim, de nós, da igreja, hoje, um posicionamento. Agora, para que a gente possa viver os planos que Ele tem para o futuro, para cada um de nós. Amém, igreja? Acredite de todo o seu coração, que Deus tem o melhor para mim e para você. Amém, igreja? Você crê, aplauda ao Senhor. Vamos orar. E se coloque de pé para a gente já orar. Se o louvor puder ir vindo também, por favor. Enquanto você se coloca de pé, eu quero te dizer, Deus, Ele tem e Ele quer o melhor para você. Ele quer. Porque a Bíblia diz isso, irmãos. Lá em Isaías, enquanto você aí está se arrumando no seu lugar, diz... Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Amém, irmãos? Tudo que vem de Deus é a mais do que você está pensando agora. Tudo que Deus quer fazer é a mais do que você mesmo quer fazer na tua vida. Todos os planos de Deus é a mais, ou seja, estão acima dos planos que você tem. Então você tem que hoje olhar e perceber, existe alguma coisa dentro de mim que está impedindo eu viver os planos de Deus? Tem alguma coisa dentro do meu coração que está impedindo que esta vontade, esses planos de Deus se concretizem na minha vida? Às vezes não é nem o diabo. Às vezes não é nem o diabo que está colocando, barreiras, obstáculos, que está te oprimindo. Porque, escute isso. Às vezes é mais fácil culpar o diabo, né?
Porque você não quer assumir a sua responsabilidade. Porque eu estou sofrendo, porque o diabo fez isso da minha vida. Sem dúvida, ele é o pior dos piores. A Bíblia diz que ele quer destruir a nossa vida. Mas a gente não pode descartar que nós também temos essa responsabilidade. Se você, de repente, está vivendo uma vida que está desacordo com a vontade de Deus, de repente é você mesmo que não clamou, que não buscou, que não viveu na presença dEle. Mas nesta noite, é uma noite em que Deus está te dando uma nova oportunidade de viver um futuro com Ele. Mas você precisa hoje plantar isso. Às vezes o diabo está até longe. Às vezes o diabo está falando, não preciso nem fazer nada, porque ele mesmo, ou ela mesmo, se enrosca todo. Então hoje é uma noite de você se posicionar e dizer: Deus, a partir desta noite eu quero viver os teus planos para a minha vida. Eu não sei quais são, ou se eu sei, eu quero cumprir, eu quero obedecer a tua palavra. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Ele está aqui nesse lugar, Ele quer ouvir a tua voz. E de repente Ele quer até ver as lágrimas descendo pelo teu rosto. Vá falando com Deus aonde você está. De repente você precisa reconhecer isso. Deus, eu me afastei, eu estava longe, mas eu quero voltar, porque a tua palavra diz que o Senhor tem planos para mim. E quando eu falo voltar, não é só você abandonou a igreja, não é só isso. Às vezes, sabe, você precisa decidir: Deus, eu quero ler mais a Bíblia, eu quero orar mais, eu quero te servir mais, eu quero ganhar almas para Cristo. Talvez a sua aproximação seja isso. Talvez não seja nem um pecado grave, um adultério, não seja nem um roubo, talvez não seja algo grave nesse sentido, mas às vezes é umas coisas básicas que Deus está falando: olha, filho, filha, você deixou os meus planos de lado. Se lembra quando eu falava com você? Você se lembra quando eu te mostrei o caminho? Você se recorda, filho, nessa noite? Ei, filha, você se lembra que eu falava com você o quanto eu queria usar a tua vida? O quanto eu ficava feliz quando você lia a palavra, quando você orava, quando você tinha esse tempo de comunhão, de intimidade comigo, diz o Senhor. Talvez são coisas básicas que precisam fazer parte dos teus planos. Eu não vejo nada demais, porque às vezes a gente faz planos tão, às vezes, longe da nossa realidade. O que Deus quer é viver com a gente no nosso caminhar. Vá falando com Deus, vá colocando a tua vida no altar do Senhor. Se é o teu caso, vai se reconciliando com Ele. Se é o teu caso, peça perdão dos seus pecados. Se é o teu caso, libere perdão esta noite. Se você reconheceu que é uma pessoa amarga, que não enxerga as belezas da vida, que Deus está cuidando de você todos os dias. Talvez, querido, a vida não esteja como você gostaria, mas uma coisa eu posso te dizer: Deus, Ele está cuidando de todo detalhe. Então reconheça isso, viva dessa forma, não deixa a amargura criar raiz no teu coração. Se te disseram uma coisa lá atrás, se fizeram para você uma coisa lá atrás, coloque diante do Senhor. Se você não tem capacidade para esquecer, então peça hoje, esta noite, não deixe passar. Diga, declare: Deus, eu não consigo, eu preciso da sua ajuda para me libertar desses maus pensamentos, dessas más atitudes.
Oh, querido irmão e irmã, Deus quer revelar os planos dele ao teu coração, mas você precisa tomar essa decisão. E isso é tão simples, é uma oração. E dizer: Deus, eu quero viver, eu quero me esquecer do passado. O passado pode ser ontem, o passado para alguns pode ser 20 anos, o passado pode ter sido hoje de manhã. O passado é o que se foi, não é a questão de tempo, se é uma semana, se é duas. Então vá falando com o Senhor, vá pedindo para Ele: Deus, me liberta disso. Eu estou me estendendo um pouquinho aqui, queridos, para que realmente você esgote tudo nesta oração. Que tudo aquilo que você carrega, você possa abrir o teu coração e dizer: Deus, eu não quero carregar mais isso dentro de mim, me liberta, Pai. Quando eu sair desse lugar, Deus, desse ambiente da tua casa, eu quero ter essa certeza que eu não estou mais preso pelo meu passado, mas que o Senhor está escrevendo uma nova história, porque a tua palavra diz que o Senhor tem planos para mim. Oh Deus, toma nas tuas mãos a vida de cada um que está aqui conosco. Pai, que o Senhor revele os impedimentos que de repente existem no coração de cada um. Deus, que o Senhor revele os teus planos para os teus filhos. Deus, nós não podemos viver caminhando sem uma direção. Não é desse jeito, não é dessa forma. Nós aqui estamos suplicando, Deus, precisamos de um direcionamento, de uma orientação. Revela, Senhor, ao nosso coração, porque é uma promessa. Há uma promessa que o Senhor deixou para nós, que o Senhor declarou para o povo de Israel, mas isso também serve para nós, porque sou eu que tenho e conheço os planos para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhe esperança. Escute isso: um futuro. Um futuro. É esse futuro que nós queremos viver com o Senhor. Colocamos nossas vidas, Pai, nas tuas mãos, e completa esta palavra no nosso coração. Oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Fala para quem está do seu lado: você está saindo diferente esta noite. Mas fala com vontade, hein? Não vem com mimimi não, hein? Porque para gritar para o Corinthians você tem fôlego. Fala aí para quem está do seu lado: Deus tem planos para vocês. Glória a Deus. Amém, irmãos. O diabo quer falar: acabou tudo para você. Não acabou nada. Deus, Ele tem planos de vivermos o melhor com Deus aqui nessa terra. Não é só lá na eternidade não, hein? É lá no céu. Você crê nisso? Amém? Não deixa nada e nem ninguém roubar essa palavra do teu coração, tá bom? Amém. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Olha aí os planos do Senhor. Não é só para agora, não. É por toda a eternidade. Então, nesse momento, nós vamos compartilhar os elementos da ceia.
Você que está em comunhão, é batizado, pode pegar o elemento, pegando pode ir se assentando, tá bom? Espere por todos para a gente participar juntos. Digno o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e a ti adorarei. Você que já pegou o seu cálice ou não, pode ficar de pé para cantarmos este refrão. Estás vestido do arco-íris, sons de trovões, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e a ti maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força. Jesus, teu nome é força. É fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e a ti adorarei. A morte do Senhor Jesus
era plano de Deus. Será que alguém pode dizer que Deus não tem planos? A ressurreição de Jesus era plano de Deus. A volta de Jesus é plano de Deus. Amém, igreja? Deus tem planos para mim e para você. Então vamos orar com o irmão Ronaldo nos conduzir nesta oração. Amém. Oh, meu Pai, agradeço ao Senhor, grato sou ao Senhor, meu Pai, por podermos estar aqui nesse momento, Senhor, em comunhão, nesse momento a qual o Senhor proporcionou para mim, proporcionou para a Tua igreja, Senhor. Esse momento que mais uma vez marca a minha vida, Senhor, mediante o sacrifício do Senhor ali na cruz do Calvário, onde nos dá a salvação, Senhor. Como também aqui nesse momento, diante da Tua Santa Ceia, Senhor, lembro-me, Senhor, daquele momento ali com os Seus discípulos, onde o Senhor estava ali repartindo o pão, onde o Senhor estava ali servindo o cálice ali, representando o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo ali, momentos antes de se entregar ali na cruz ali, para a remissão dos meus pecados, Senhor. Agradeço ao Senhor, grato sou ao Senhor, por nós podermos ainda estar aqui diante da Tua igreja, em meio à Tua igreja, podendo assim, Senhor, seguindo mediante o que diz a Tua palavra nesse momento, participando da Tua Santa Ceia com o Senhor aqui, meu Pai. Grato sou ao Senhor, meu Deus, e que assim o Senhor possa, Senhor, enquanto estiver aqui respirando, enquanto estiver vivo sobre a face dessa terra, Senhor, que o Senhor possa assim, e que eu possa assim estar participando desse momento único para com a minha vida, Senhor, deixado pelo Senhor para nós. E agradeço ao Senhor, e seja o Senhor para com os dias que advirão sobre as nossas vidas, Senhor, porque como diz a Tua palavra, Senhor, para onde iremos nós, Senhor? Quem nós buscaremos, Senhor? Se sós o Senhor é Deus sobre a minha vida. Grato sou ao Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, amém. Em memória de Jesus, vamos comer todos do pão. Pegue seu cálice. Em memória de Jesus, vamos tomar todos. Amém, igreja? Lembrando, nós temos cantina, pastel, né, Ricardo? Pastel, né? Sabe por que ele falou pastel? Alguns não sabem, mas vão saber. A gente fez o seminário juntos, né? E sabe o que acontece? O Murilo deu risada. E sabe o que a gente mais comia no intervalo? Pastel. Acho que todo dia, né, cara? Quase todo dia. Não aguentava mais ver pastel. Era barato, a gente não tinha dinheiro e era pastel. Era aquilo que segurava a gente. Mas glória a Deus pelo pastel. E agora tem pastel lá na cantina, tá bom, queridos? Uma ótima semana para vocês, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Levante suas mãos. Que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para todos sempre. O povo de Deus diz: amém. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe. Ótima semana. Temos pastel. Vai com Deus. Todo louvor.
Santo.